Olá, eu sou Mônica Barros, professora de Sociologia, e estou aqui hoje para comentar com vocês uma questão da primeira fase do vestibular da Unicamp de 2021. Estou falando da questão de número 63 da prova EG. Vejamos o enunciado dessa questão. Temos aqui: as feridas da discriminação racial se exibem ao mais superficial olhar sobre a realidade social do país. Até 1950, a discriminação em empregos era uma prática corrente, sancionada pelas práticas sociais do Brasil. Em geral, os anúncios de vagas de trabalho eram publicados com a explícita advertência: não se aceitam pessoas de cor. Mesmo após a Lei Afonso Arinos, de 1951, proibindo categoricamente a discriminação racial, tudo continuou na mesma. Depois da lei, os anúncios se tornaram mais sofisticados que antes e passaram a requerer pessoas de boa aparência. Basta substituir pessoas de boa aparência por branco para se obter a verdadeira significação do eufemismo. Esse texto é um extrato adaptado do livro de Abdias do Nascimento, chamado O Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado. Bem, essa questão coloca na pauta, para nossa reflexão, alguns elementos, seja da legislação, seja do próprio racismo e da discriminação racial. Antes de falar propriamente sobre esses elementos, gostaria de comentar com vocês uma curiosidade a respeito da Lei Afonso Arinos. Afonso Arinos era um jurista daqui de Minas Gerais e que foi compelido, motivado a propor, fazer essa proposta de lei ao Congresso Nacional após dois eventos bastante significativos. O primeiro evento é que Afonso Arinos tinha um motorista particular que era negro, e este homem era casado com uma mulher branca, uma mulher nascida em Santa Catarina e descendente de alemães. O motorista, juntamente com a sua esposa, quer dizer, o homem negro, justamente com a sua esposa, mulher branca, tentou entrar numa confeitaria no Rio de Janeiro. Ele, a esposa e os seus filhos. Ocorre que nessa tentativa, de entrar na confeitaria e poder usufruir, daquele serviço, ele foi barrado porque no lugar não se admitiam pessoas de cor. E as pessoas de cor eram as pessoas negras, porque aí elas se diferenciavam das demais pessoas, ou seja, o padrão era o padrão branco. Pessoas brancas e pessoas não brancas eram pessoas de cor. E estas pessoas não podiam ser admitidas lá na confeitaria. Isso aconteceu em 1950. No mesmo ano, uma artista importante norte-americana, o primeiro nome dela, Catherine, o segundo nome eu já não lembro bem, ela era não só uma bailarina, mas também uma pesquisadora sobre danças. Ela tinha também formação em antropologia. E ela veio ao Brasil para fazer uma apresentação na cidade de São Paulo e também conhecer as danças que eram características do Brasil. Ocorre que ela chegou em São Paulo com a sua comitiva, havendo reservas para hospedagem, ela não conseguiu hospedar-se no hotel reservado, porque no hotel também não se admitiam pessoas de cor, leia-se pessoas negras. E Catherine ficou realmente muito aborrecida. E mais do que isso, quando ela retorna aos Estados Unidos, ela denuncia o Brasil, porque o Brasil era conhecido como um país da democracia racial, ou seja, um país no qual os indivíduos, após o período da escravidão, após o período em que viveram sob o jugo da escravidão, esses indivíduos haveriam
né, teriam sido integrados, né, ou, né, reintegrados, né, à sociedade brasileira, né? A ideia de que a mestiçagem, ou como durante muitas décadas se falava, né, estudamos no livro escolar, a miscigenação teria sido um aspecto bastante positivo nesse período pós-escravidão no Brasil. E Catherine, quando chega aqui, ela observa, né, ela própria, ela experimenta do processo de exclusão, de não integração dos indivíduos negros na sociedade. E chega aos Estados Unidos e questiona, né, essa democracia racial, que vocês devem ter estudado, seja nos conteúdos de história ou de sociologia, talvez também na filosofia, na geografia, que a democracia racial é um mito, ou seja, uma narrativa que tentou explicar, melhor dizendo, né, uma narrativa que foi apresentada à sociedade para forjar, ou melhor, esconder a não integração das populações dos grupos negros na sociedade após a escravidão. Aliás, a população negra nunca esteve integrada, né? Alguns falam em reintegração e outros falam em integração. Bem, então temos esse aspecto. Esses dois episódios fizeram com que Afonso Arinos apresentasse essa lei, né? Quer dizer, já havia uma discussão sobre a punição, a proibição e a punição à discriminação racial, mas esses fatos ocorridos fizeram com que Afonso Arinos apresentasse o projeto de lei e esse projeto de lei tivesse passagem, né, tivesse fluidez, fosse aprovado no Congresso Nacional. Nesse caso, né, a imagem do Brasil, tal como divulgada, denunciada por essa artista norte-americana. Quer dizer, foram fatores que contribuíram, não foram os únicos, mas que contribuíram para a apresentação do projeto e a sua aprovação. Sendo que em 1951, o que está sendo colocado é a proibição da discriminação racial. Aqui, né, em 1951, considerada uma contravenção legal, o que daria, né, se condenado, daria ao indivíduo, faria com que o indivíduo fosse punido com reclusão. E somente em 1989, portanto, 101 anos após, né, o fim oficial da escravidão no Brasil, com a lei conhecida como Lei Caó, porque ela foi apresentada pelo deputado Carlos Alberto de Oliveira, a discriminação e o racismo passam a ser considerados como crimes. Aí eles passam a ser considerados, sim, como crimes, ou seja, o fato de praticar, né, levaria o indivíduo, né, se condenado fosse, faria com que esse indivíduo tivesse pena de reclusão, além de um assentamento na sua ficha, ou seja, uma anotação na sua ficha criminal. Mas vejamos, o Abdias do Nascimento, ele vai escrever esse livro em 2018. E bem sabemos que em 2018 a situação não era muito diferente, né, do que era visto, né, era percebido em 1951. Mas vejamos então o que esse enunciado, né, de que forma esse enunciado se apresenta para nós enquanto questão, né, enquanto uma questão para o nosso posicionamento. Então aqui diz o seguinte: a partir do excerto é correto afirmar. Vocês já estão observando que a primeira opção, a letra A, é a opção correta, haja vista que ela está assinalada em vermelho. Então vamos analisar as outras opções, começando de baixo para cima. Na letra B, nós temos o seguinte, né? O racismo foi eliminado das relações sociais brasileiras somente na década de 90, com a consolidação do conjunto de leis da democracia racial. Bom, após, né,
a minha exposição, fica fácil de vocês entenderem que, de fato, nunca houve democracia racial no país, né? É um mito, é uma narrativa que tenta apresentar uma versão de Brasil para o Brasil e para o mundo, de que aqui no Brasil haveria a convivência pacífica e harmoniosa entre, né, a população negra e a população não negra. E isso, de fato, nunca aconteceu, né? E nem podemos falar no conjunto de leis da democracia racial. Isso é inexistente, né? Não existe leis nem que impetram, né, que promovam, que criem a democracia racial, nem que possam assegurar a democracia racial, porque isso é só uma narrativa, né, que não tem substância, não tem base na realidade. Então, de fato, o racismo, além de não ter sido eliminado, não tem nada a ver com leis da democracia racial. Vamos para a opção letra C. Em 1951, o conceito de pessoas de boa aparência, ditado pelo mundo da moda e reproduzido nos anúncios de vagas de trabalho, privilegiava o asseio no vestir. Bem, isso é muito fácil de compreendermos de que não há qualquer fundamento, muito embora estivesse associado às pessoas negras, né, homens e mulheres negras, tivesse a ideia, uma das ideias preconceituosas disseminada na sociedade é que essas pessoas teriam menos higiene, né? Que essas pessoas, inclusive, né, os seus fluidos corporais, eles seriam menos agradáveis, né? Eles não teriam o odor agradável. Então, naquela época, na década de 50, como ainda hoje, né, persiste de certa forma, né, essa concepção preconceituosa de que pessoas negras elas têm, né, um odor corporal mais desagradável do que pessoas brancas. E bem sabemos, né, que isso não está associado ao tom de pele, nem sequer à sua origem étnico-racial. Então, em 1951, de forma alguma, né, ao falar pessoas de boa aparência, estava sendo mencionado, né, havia a ideia de que fosse uma questão de higiene, né, de higiene pessoal, ou então uma regra de etiqueta ou de vestimenta. Absolutamente. Letra B. A Lei Afonso Arinos, de 1951, possibilitou a eliminação do racismo no mercado de trabalho do mundo da moda, que exigia a boa aparência das pessoas brancas. Bem, essa opção pode confundir pela falta de informação, né, do que seja o racismo, ou, né, por uma concepção preconceituosa, né, assimilada involuntariamente, né? Porque o que temos aqui? Essa lei, ela não acabou com o racismo no mundo do trabalho, né? Se é uma prova de conhecimentos gerais, nós sabemos que o racismo persiste na sociedade brasileira e expressa-se também, né, no mercado de trabalho. E aí também temos que perceber que essa boa aparência, ela de fato não era exigida das pessoas brancas. A boa aparência dizia respeito a uma estética que fosse agradável, uma estética que fosse condizente ao padrão também estético, né, estabelecido na sociedade. Então, não era algo que fosse exigido das pessoas brancas, porque elas seriam o padrão, mas era algo que era exigido das pessoas não brancas, né? Então, é também uma forma de expressão do racismo. E agora, a primeira opção, que é a opção correta. Diz o seguinte: apesar da Lei Afonso Arinos de 1951, o racismo que existia há muitos anos no mercado de trabalho brasileiro permaneceu por meio de estratégias camufladas. Sim, ele diz, né? O próprio Abdias do Nascimento nos dá essa pista. Ele diz o seguinte: basta substituir pessoas de boa aparência por branco para se obter a verdadeira significação do eu
mesmo. Ou seja, né, foi uma forma de camuflar quem seria aceito, os indivíduos que são aceitos, melhor aceitos no mercado de trabalho, e aqueles, né, que são menos aceitos ou que são mais discriminados no mercado de trabalho. É isso. Espero que essas explicações tenham ajudado, né, na melhor compreensão, não só da questão, mas na identificação da resposta correta, e que a exposição, essa pequena exposição, essa curta exposição, possa ajudar vocês em outras questões de outros processos seletivos. Muito obrigado e até a próxima.